eu sou a professora Marcela Damares e na aula de hoje quero te convidar a fazer uma viagem pela história da evolução e revolução dos meios de comunicação. Para começarmos essa viagem, vamos lá na pré-história, quando os homens trocavam mensagens utilizando a voz e os gestos. Mas, à medida que o tempo foi passando, o homem pré-histórico começou a sentir necessidade de transmitir a sua rotina, as suas crenças, através de registros nas paredes da caverna. Nascia assim o primeiro registro de comunicação, que são as pinturas nas cavernas. Lá por volta de 3000 a.C., os egípcios inventaram o primeiro tipo de papel, que é o papiro. E eles conseguiram inventar este papiro a partir de uma planta que tem o mesmo nome, porque ela era muito abundante às margens do rio Nilo. E esse instrumento possibilitou muito a escrita, porque era prático, leve e muito fácil de carregar, bem diferente das pesadas placas de argila que eram usadas até então. Hoje, temos livros à nossa disposição, graças à invenção de uma máquina chamada prensa, feita por Gutenberg. Sua invenção foi revolucionária, porque permitiu imprimir livros. Antes dessa invenção, os livros eram escritos todos à mão, e sua invenção foi incrível, porque permitiu que se imprimisse textos. Só para você ter uma ideia da dimensão e da importância dessa invenção, vou te contar algumas curiosidades. Em 1424, a Universidade de Cambridge possuía uma biblioteca com apenas 122 livros. E cada um desse livro valia o preço de uma fazenda. E a prensa de Gutenberg possibilitou a impressão de muitos livros rapidamente, diminuindo o custo de produção de um livro. 45 anos depois dessa invenção, já tinham sido impressos 15 milhões de livros. O sistema postal em que qualquer pessoa pode enviar um documento foi criado lá na França, pelo rei Luís XIV. Tudo começou em 1653 e não foi inventado para facilitar a comunicação das pessoas, não. O objetivo era fazer com que as pessoas enviassem dinheiro e assim o rei pudesse financiar as guerras travadas com outros países. O telégrafo foi inventado em 1835 pelo pintor Samuel Morse. Ele conseguiu desenvolver um sistema que utilizava pontos e traços, além do fio que transmitia eletricidade. E esse sistema de pontos e traços ficou conhecido como código Morse. E esse aparelho conseguia transmitir mensagens por meio desse código para pessoas que estavam a milhares de quilômetros de distância. E esses sinais enviados pelo telégrafo eram curtos e longos, além de serem enviados de forma alternada, e recebiam o nome de telegrama. Era o início de uma outra revolução na comunicação. O telefone nasceu por acaso. Alexander Graham Bell era um professor de surdos e mudos que fazia experiências com o telégrafo quando seu ajudante, Thomas Watson, puxou a corda do transmissor e emitiu um som diferente. O som foi ouvido por Bell do outro lado da linha. E a primeira transmissão de voz utilizando o telefone foi feita em 2 de março de 1876, data que é considerada a criação da invenção desse aparelho. Esse meio de comunicação é considerado revolucionário porque pela primeira vez as pessoas conseguiam transmitir a voz à distância e esse aparelho vem sofrendo profundas modificações até chegar à forma atual. O rádio foi possível porque houve a descoberta em 1896 que era possível transmitir o som pelo ar. A primeira transmissão de rádio foi
em um evento esportivo e aconteceu em 1901. E foi somente em 1921 em que começou a ser transmitido a voz pelo rádio. E assim, o rádio inaugurou a era dos meios de comunicação de massa, ou seja, a informação pode chegar a um público bem maior. A criação da televisão foi algo extremamente demorado. Antigamente, transmitir uma imagem era um sacrifício enorme. Então, imagine transmitir um vídeo. Era quase impossível. Em 1923, um russo criou o iconoscópio, que é a base da televisão. Mas somente em 1928 foi realizada a primeira transmissão da TV. Essa televisão era ainda muito rudimentar, sendo que parecia mais um rádio que mostrava imagens embaçadas. Somente em 1930 a televisão surgiu para valer, mas ainda assim somente era possível assistir a transmissões em salas públicas. E foi somente depois da Segunda Grande Guerra que a televisão se popularizou, porque houve uma queda de preços e as pessoas começaram a ter mais dinheiro para comprar. Em 1954 foi criada a TV a cores e em 1962 começou a acontecer as transmissões via satélite de um continente para outro, o que tornou a televisão o principal meio de comunicação do mundo. Em 1947, começa a ser desenvolvido um sistema telefônico capaz de interligar várias antenas. Cada uma dessas antenas era uma célula do projeto, daí o nome celular. E em 1973, foi criado por Martin Cooper o que nós chamamos de celular. Nos primeiros anos, os equipamentos eram muito pesados e muito grandes, além de serem muito caros. E em 1969, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos cria um sistema de comunicação onde as pessoas que estão distantes fisicamente podem discutir as estratégias de guerra. É o primeiro modelo de internet inventado no mundo. E para finalizar a nossa viagem, chegamos em 1994, quando um cientista, físico e professor chamado Tim Berners-Lee criou a linguagem www, traduzindo o World Wide Web. Essa linguagem permitiu a conexão entre computadores de todo o planeta, criando assim o que conhecemos hoje como internet. E foi a partir daí que tudo mudou. Antes, as pessoas recebiam a informação passivamente, e hoje qualquer um pode criar e compartilhar conteúdos. Enfim, conforme foi possível perceber nessa viagem histórica que acabamos de fazer, os meios de comunicação vivem mudando. E isso acontece porque a nossa linguagem é viva. E o mais bonito disso tudo é que podemos vivenciar a história acontecendo no nosso dia a dia. E a prova disso é que você hoje pode se comunicar com qualquer um, enviando memes, gifs, emojis, rapidamente, bem diferente dos que nós acabamos de ver na nossa linha do tempo. Isso não é incrível?